Fala galera, vamos com mais três análises para amanhã, segunda-feira, 15 de janeiro. Eu separei três jogos. O primeiro jogo é às 4h30 da tarde, o Olympiacos contra o Lamia pela Superliga Grega, a primeira divisão da Grécia. O Olympiacos é o terceiro colocado da divisão. Em casa são 8 jogos, são 6 vitórias, um empate, só perdeu uma vez o Olympiacos em casa. Marcou 17 gols em 8 jogos, são mais de 2 gols de média marcado. Com 6 gols sofridos, sofre menos de um gol de média, são 6 gols em 8 jogos em casa o time do Olympiacos. Nos últimos 5 jogos em casa, são 5 vitórias, 1-0, um 3-1, 2-1. Bastante jogos acima de 2,5, né? 3 de 5 acima de 2,5. Contra um Lamia, que é o 13º da divisão, jogando fora de casa em 7 jogos, só tem uma vitória, 4 empates, perdeu 2 vezes, é ruim jogando fora de casa o Lamia. Marcou só 5 gols em 7 jogos, 0,7 de média, com 10 sofridos, quase um gol e meio sofrido fora de casa o time do Lamia. Nos últimos 5 jogos ele não ganhou, são 3 vitórias e 2 derrotas jogando fora de casa. Ele vem de 2 empates em 1-1, empate em 0-0 e 2 derrotas. Marca pouquíssimos gols jogando fora de casa o time do Lamia. Falando em gols, 35%, 70% dos gols do Olympiacos são no segundo tempo. 35% entre os 15 e os 30 minutos e 35% entre os 30 e os 45 do segundo tempo. Também a mesma coisa acontece com o Lamia. 36% dos gols do Lamia são marcados nos últimos 15 minutos do jogo. A cotação para o time da casa, é inevitável pensar no Olympiacos ganhando, é de 1,12. Eu vou cravar um 2-0 placar. Mas se for para apostar em gols, eu acho que o segundo tempo pode ter mais gols que o primeiro. Eu acho que o segundo tempo o time do Olympiacos ganha pela incidência de gols que acontece no segundo tempo. Se o primeiro tempo tiver um 0-0, tiver um jogo morno, é característica dos dois times. O segundo jogo das análises é pela primeira divisão portuguesa. Esse jogo é muito legal, tá pagando 1,25 a cotação dele. É às 7 horas da noite, o Estoril, o lanterna da primeira divisão portuguesa, contra o Porto, que é o líder voando. Desculpa aí os torcedores do Porto, deixei o Porto em vermelho, ele é azul. O Estoril, lanterna, jogando em casa, são 8 jogos, são 2 vitórias só, empatou uma vez, perdeu 5. Marca 6 gols, marcou 6 gols, é uma média de menos de um gol de média marcado em casa, com mais de um gol e meio sofrido. Ele tem nos últimos 5 jogos em casa uma vitória, um empate, são 3 derrotas. Ele vem de uma derrota de 2-0, ele ganhou de 3-2 e no resto do jogo faz pouquíssimos gols em casa o Estoril. Em 4 jogos ele fez 3 gols, mas 3 gols num jogo só. Nos outros 4 jogos ele não marcou gols. Contra um Porto que é o líder, tá sobrando na primeira divisão portuguesa. Fora de casa são 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, não perdeu jogando fora de casa o Porto. Marca quase 2 gols de média, sofreu 3 gols em 8 jogos fora de casa o Porto, é uma média baixíssima de gols sofridos. Nos últimos 5 jogos fora de casa ele não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates, 2-1, 5-0, veio um empate de 1-1, esse empate em 0-0 foi contra o Sporting, que é o segundo colocado. Para falar a verdade, eu acho que quem pode roubar ponto nessa divisão portuguesa dos grandes, do Porto, do Sporting e do Benfica, é só o Braga ou o Rio Ave. O resto eu acho que não faz frente para ninguém. O Braga ontem não conseguiu fazer frente para o Benfica. O Estoril também acho que não vai dar conta do Porto. Esse jogo aqui, a incidência de gols é a seguinte. O Estoril faz seus gols nos últimos 15 minutos de cada tempo. Dos 31 aos 45, né, os 15 finais do primeiro tempo são 33% dos gols marcados. E também nos 15 minutos finais do segundo tempo é a maior incidência de gols do Estoril. O Porto também faz a maior parte dos seus gols no finalzinho, nos últimos 15 minutos. Provavelmente, portanto, a gente pode esperar um jogo bastante eletrizante aqui no finalzinho, nos últimos 15 minutos. Tá pagando 1,25 a vitória do Porto fora de casa. Os últimos jogos entre eles, frente a frente, são 4 vitórias do Porto, são 2 acima de 3,5. São 3 acima de 3,5. Um 4-0, um 2-1, só um 1-0 e um 3-1. O Porto com ampla vantagem no histórica, retrospecto contra o Estoril. Eu vou cravar um 2-0 para o Porto esse jogo, pela primeira divisão de Portugal. E o último jogo das análises dessa segunda-feira é o Oz contra o NEC Nijmegen da Eerste Divisie, a segunda divisão holandesa. O Oz é o 11º, o Nijmegen, Gol e Nijmegen são sinônimos. O Oz é o 11º da divisão. Jogando em casa são 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 4 vitórias em 9 jogos. Marca um gol de média, sofre muito mais do que marca, quase mais de um gol e meio de média sofrido. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 1-0.
Sofreu poucos gols também, jogando em casa o time do Oz. Teve essa derrota pesada aqui de 3-0, mas 2 jogos sem sofrer gols e 2 jogos com um gol sofrido. Contra o Nimeng, né, que é o segundo colocado. São 4 vitórias fora de casa, são 2 empates, perdeu só 2 vezes. Marcou 20 absurdos gols em 8 jogos, 2 gols, são 2 gols e meio de média marcados, com 14 gols sofridos, também uma média muito alta de gols. Eu assisti o último jogo do NEC jogando em casa, eu não me lembro quem foi, ele tava de azul. Esse time do NEC, cara, ele joga pra cima, o tempo ele não faz questão de posse de bola, é bola, pum, 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 finalizou, pum, pum. É muito aberto, ele joga muito, é muito rápido o jogo desse NEC. Nos últimos 5 jogos fora de casa são 4 vitórias e 1 derrota. O último jogo ele ganhou de 7-2. Olha os jogos do NEC. 1, 2, 3, 4 de 5 acima de 2 gols e meio. 1, 2, 3 acima de 3,5 em 5. 60% dos gols do Oz acontecem nos últimos 15 minutos do jogo. E mais da metade dos gols do NEC acontecem no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo tem mais gols, a não ser que aconteça um 4-1 no primeiro tempo, claro. Eu vou cravar a vitória do NEC fora de casa pagando 1,33, mas um jogo com gols, um acima de 2,5 para esse jogo é legal. Eu vou cravar um 3-1, 1-3, o NEC jogando fora de casa. Beleza, galera? São esses palpites para amanhã. Hoje foi rapidinho o vídeo, acabou de começar o Barcelona. Eu vou correr para assistir, beleza? Um abraço, boa sorte para nós.